Imaginem um barco viking emergindo da névoa. Sua proa, esculpida na forma de um dragão temível, corta as ondas. A bordo, guerreiros ferozes, seus machados e espadas brilhando sob o sol do norte. Eles são vikings e estão prestes a espalhar o caos pelo mundo. A Era Viking, um período que se estende aproximadamente de 800 d.C. a 1100 d.C., viu esses invasores escandinavos explodirem no cenário mundial. Eles não eram uma nação unificada, mas sim grupos distintos da Dinamarca, Noruega e Suécia, unidos por uma cultura comum e uma sede de aventura. Os vikings eram movidos por vários fatores: desejo por terra, riquezas, oportunidades comerciais. A superpopulação e a quantidade limitada de terras férteis na Escandinávia levaram alguns a buscar sua fortuna em outros lugares. Sua reputação de guerreiros ferozes os precedeu, aterrorizando aqueles que encontravam. No entanto, os vikings eram mais do que apenas invasores brutais. Eles também eram navegadores habilidosos, comerciantes e exploradores. Os vikings eram mestres do mar, e seus barcos vikings eram maravilhas tecnológicas de seu tempo. Essas embarcações eram rápidas, manobráveis e capazes de navegar tanto em rios quanto em mar aberto. O calado raso de seus navios permitia que navegassem para o interior, saqueando ou negociando conforme as oportunidades surgiam. Os ataques vikings tinham como alvo mosteiros e assentamentos ricos em toda a Europa. Lindisfarne, um mosteiro na costa inglesa, foi uma de suas primeiras vítimas em 793 d.C. Este ataque enviou ondas de choque pela Europa, marcando o início da Era Viking. O sucesso dos vikings residia em sua capacidade de adaptação. Eles eram oportunistas, engajando-se em saques, comércio e assentamentos onde quer que desembarcassem. Eles estabeleceram assentamentos e postos comerciais em toda a Europa, da Irlanda à Rússia. Sua influência se estendeu além do campo de batalha, à medida que se envolveram em comércio, diplomacia e intercâmbio cultural com os povos que encontraram. Impulsionados por sua curiosidade insaciável e sede de aventura, os vikings realizaram viagens ousadas que ultrapassaram os limites do mundo conhecido. Eles navegaram pelo Atlântico Norte, chegando à Islândia no final do século VIII. Esta ilha, com suas paisagens vulcânicas e geleiras congeladas, tornou-se um novo lar para muitos vikings em busca de terra e liberdade. Da Islândia, eles se aventuraram ainda mais para o oeste, chegando à Groenlândia por volta de 985 d.C. Liderados por Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, os vikings estabeleceram um assentamento de curta duração em Lance o Meadows, em Terra Nova, Canadá. Esta descoberta, confirmada por evidências arqueológicas, prova que os vikings pisaram na América do Norte quase 500 anos antes de Cristóvão Colombo. As viagens dos vikings demonstram suas habilidades marítimas excepcionais, destreza em navegação e espírito inabalável de exploração. Embora os vikings sejam frequentemente lembrados por seus ataques, sua cultura era rica e complexa. Sua sociedade era hierárquica, com uma estrutura social clara que consistia em escravos, thralls, homens livres, carls, chefes, jarls, e reis, konungs. Os laços familiares e de parentesco eram cruciais, e a honra era primordial. As mulheres viking desfrutavam de um grau surpreendente de liberdade para sua época, administrando casas, possuindo propriedades e até mesmo se envolvendo no comércio. A narração de histórias desempenhou um papel central na cultura viking, com sagas e poemas preservando sua história, mitos e lendas. Eles eram artesãos habilidosos, criando joias, armas e navios intrincados. Seu estilo artístico distinto, conhecido como estilo Jelling, apresentava motivos de animais entrelaçados e padrões abstratos. Seção 5: Deuses e Rituais. O panteão nórdico. Os vikings eram pessoas profundamente religiosas que adoravam um panteão de deuses e deusas. Odin, o pai de todos, era o deus da sabedoria, guerra e morte. Thor, o deus do trovão, era reverenciado por sua força e proteção. Freyja,
a deusa do amor, beleza e fertilidade, ocupava um lugar de destaque em suas crenças. A mitologia viking está repleta de contos desses deuses e suas façanhas, refletindo os próprios valores e a visão de mundo dos vikings. Rituais religiosos e sacrifícios eram parte integrante da vida viking. Eles acreditavam no destino, e suas ações eram frequentemente guiadas pelo desejo de apaziguar os deuses ou cumprir seu destino. Suas crenças sobre a vida após a morte, incluindo Valhalla, o Salão dos Guerreiros Mortos, os motivavam na batalha e moldavam sua compreensão da vida e da morte. Seção 6. Mestres do ofício, arte e engenhosidade viking. Os vikings não eram apenas guerreiros e marinheiros habilidosos, mas também artesãos talentosos. Eles se destacavam em marcenaria, trabalho em metal e produção têxtil. Sua maestria é evidente nas esculturas intrincadas em seus navios, armas e joias. A arte viking frequentemente apresentava motivos de animais, padrões entrelaçados e representações estilizadas de deuses e deusas. Seus barcos vikings, um testemunho de sua destreza em construção naval, eram maravilhas da engenharia. Essas embarcações eram rápidas, manobráveis e resistentes, permitindo que os vikings explorassem vastas distâncias e navegassem por águas traiçoeiras. Sua habilidade artesanal se estendia a objetos do dia a dia, mostrando sua engenhosidade e capacidade de utilizar os materiais disponíveis para eles. Seção 7. O crepúsculo dos deuses. O fim da Era Viking. A Era Viking, como todas as eras, eventualmente chegou ao fim. Vários fatores contribuíram para seu declínio, incluindo a unificação e a cristianização da Escandinávia. À medida que os reinos europeus se fortaleceram, tornaram-se mais resistentes aos ataques vikings. A adoção do cristianismo por muitos vikings levou ao declínio de suas crenças e práticas tradicionais. A mudança climática também desempenhou um papel, à medida que o período quente medieval terminou e temperaturas mais frias tornaram a agricultura na Groenlândia e em outros assentamentos mais difícil. No final do século XI, a Era Viking havia chegado ao fim, embora sua influência continuasse a ser sentida nas regiões que eles exploraram e colonizaram. Seção 8. O legado viking. Ecos, no mundo moderno. Embora a Era Viking tenha terminado há séculos, seu legado continua vivo. Suas viagens de exploração expandiram o mapa do mundo e deixaram uma marca indelével nas culturas que encontraram. Nomes de lugares, idiomas e tradições na Escandinávia, Ilhas Britânicas, Rússia e além ainda testemunham sua presença. Os vikings continuam a fascinar e inspirar hoje. Suas histórias de aventura, exploração e resiliência continuam a ser contadas e recontadas através de livros, filmes e programas de televisão. Sua mitologia e simbolismo encontraram seu caminho na arte moderna, literatura e cultura popular, demonstrando o poder duradouro de seu legado. Seção 9. Conclusão. O fascínio duradouro pelos vikings. Os vikings eram mais do que apenas guerreiros ferozes. Eles eram navegadores, exploradores, comerciantes e artesãos habilidosos. Suas viagens de descoberta, sua mitologia intrincada e seu artesanato notável continuam a capturar nossa imaginação. A Era Viking pode ter passado há muito tempo, mas seu impacto na história e sua presença duradoura em nossa memória coletiva são inegáveis. Os vikings nos lembram do poder da curiosidade humana, o fascínio pelo desconhecido e o legado duradouro daqueles que ousaram explorar além do horizonte.